Olá, boa tarde para você ligadinho aqui na programação do Portal RC1 e também da Rádio Cultura Regional. Começa agora o programa Informe-se Bem e hoje nós preparamos uma reportagem especial sobre o cinema mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento e ele fica na cidade de Dois Córregos. Eu conversei com o dono do cinema, que é o senhor Francisco Augusto Prado Teles, e ele contou como tudo isso começou, nos contou os detalhes dessa história linda e eu te convido a acompanhar com a gente. A história do cinema de Dois Córregos se uniu à chegada da energia elétrica no município. Manfredo Antônio da Costa era um entusiasta da arte cinematográfica e desejava associar a energia elétrica ao cinema como sinal de modernidade. E isso aconteceu e deu início à sétima arte na cidade de Dois Córregos. Este prédio foi construído em 1910, inaugurado em 1912 e em 1940 a família do seu Chico Teles comprou e continua até hoje nas mãos dessa família como sendo o cinema mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento. De lá para cá, muitos desafios para manter viva a história do cinema. E agora nós viemos conhecer a sala de projeção do cinema mais antigo aqui do estado de São Paulo. E o seu Chico vai contar pra gente como tudo isso aqui funciona, né, seu Chico? Sim, então. Antigamente precisava de 2 projetores, porque os filmes vinham em 6, 7 rolos. Cada rolo 20 minutos. Então passava o rolo 1, depois o rolo 2 no outro projetor e assim ia alternando. Agora, existe um sistema que você passa o filme completo e você emenda todos os rolos naquela bobina. E depois disso, passa aqui e ele volta lá para enrolar. Enrolar. Portanto, é um sistema um pouco mais moderno do que aquele. Só que não é o digital. Aqui nós temos o digital, que é um projetor normal, comum, né? E só que ele é mais potente para poder preencher toda a tela. E aqui tem o computador, tem o som, tem a mesa de som e a gente passa filmes em DVD para as escolas. Então não passa filme comercial, né? Porque para isso precisaria de um projetor digital profissional. E esse projetor digital deve custar uns 300 a 400 mil reais. É um valor alto. É um valor alto. E esse daqui é utilizado há quanto tempo? Ele foi colocado aqui em 2015, mas ele já era recuperado de outros cinemas, né? Mas é o sistema 35 milímetros. Só que hoje, para os filmes de lançamento, não existe mais cópia em 35 milímetros, não tem mais. Então... É uma relíquia. É uma relíquia, Mas se quiser fazer funcionar, ele está perfeito, ele funciona e tal. E a gente pode passar o digital, que não seja de lançamento, né? A gente pode passar aqui, com esse projetor simples. Né? Só os lançamentos que as companhias exigem que seja aquele projetor. Em outro equipamento. Isso, é outro equipamento. Tá certo. Então é isso aí. Agora a gente vai continuar conhecendo aqui então a história do cinema, o cinema de Dois Córregos. O cinema de 1910 começou a construção, ele ficou pronto em 1912 e ele foi inaugurado em agosto de 1912. No começo ele se chamava Cine Oeste, Cinema Oeste, porque pertencia à Companhia Elétrica Oeste de São Paulo. Depois foi arrendada para uma companhia de São Carlos, Companhia Teatral Paulista. E aí mudaram o nome para Cine Íris. E aí ficou Cine Íris durante toda a década de 20, com início da década de 30, e depois lá por volta de 35, 36, o seu Eugênio Franciscone
mudou o nome para Cine São Paulo. E aí ficou Cine São Paulo até fechar em 1993. Daí a prefeitura alugou e formou-se o Centro Cultural Nilson Prado Telles. Que é até hoje. Que é até hoje. Portanto, Cinema Oeste, Cine Íris, Cine São Paulo e Centro Cultural Nilson Prado Telles são diferentes nomes do mesmo ambiente. Quer dizer que esse é um prédio que esteve a serviço da cultura de Dois Córregos desde o seu nascimento e continua até hoje. E isso é uma, vamos dizer, uma exceção, porque todos os cinemas de todas as cidades, eles foram demolidos, fechados, viraram igrejas. Não que eu seja contra a igreja, mas eu digo que eles não funcionam mais, não existem mais. E aqui em Dois Córregos é uma exceção. Guardando viva a história. Continua o cinema funcionando. Não funciona comercialmente, mas funciona sim para outras atividades culturais, inclusive cinema. Né? Como eu disse, não passa filme de lançamento, mas passa filme para as escolas, passa mesmo o filme que eu protagonizo, que se chama Cine São Paulo, teve o seu lançamento nacional aqui em Dois Córregos, em novembro de 2019. Muito legal. Então esse filme Cine São Paulo, e tem um detalhe, esse filme Cine São Paulo, que documentou o meu esforço para reformar esse prédio em 2015, esse filme foi premiado na França como o melhor documentário. Então é um filme premiado. Todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. Fica a dica então. Então fica a dica. Cine São Paulo. É um filme longa-metragem de 78 minutos. E vai conhecer toda essa história maravilhosa. Isso mesmo. E o protagonista principal sou eu. É o senhor. Olha aí, viu só? Parabéns. Que interessante. Mantendo viva a história Eu do cinema. sempre trabalhei projetando filme. E agora eu passei para o lado de dentro da tela. Mudou o lado Pois e a história então. linda, com um final Isso lindo. Aí. E a minha intenção é que esse cinema continue por séculos nesta cidade aqui. Que é um motivo de muito orgulho. Isso mesmo. Que continue mesmo. Motivo de orgulho, porque as pessoas não dão muita importância para o passado e vão procurando sempre o novo, mas é o passado que norteia a gente para saber onde a gente quer chegar. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Então é por isso que é preciso preservar o passado. O que esse lugar significa para o senhor? Esse lugar é o lugar que eu praticamente nasci, porque as minhas lembranças são desde que eu comecei a me entender como gente. Desde 2 anos, 3 anos de idade, dentro desse cinema, assistindo filme, acompanhando meu pai, até que quando eu cheguei na idade dos 14, eu comecei a projetar filme. Quando a minha estatura foi suficiente para alcançar. E aí, então, é uma história de paixão. De paixão pela arte, pelo cinema como arte, pelo cinema como entretenimento, pelo cinema como cultura, pelo cinema como notícias, porque durante muitos anos, desde que surgiu, você só via notícias, ver imagens, era na tela do cinema. Tanto é que antes de começar a sessão, antes do filme principal, havia o jornal da tela. Claro que com uma defasagem de 6 meses, porque até chegar aqui, né? Mas assim mesmo você via o jogo de futebol, não o jogo inteiro, mas alguns lances. Pelo cinema. Você via a coroação da rainha? Pelo cinema. Você via o Papa? Pelo cinema. Então tudo era assim. Pois é. Então, por isso que eu digo, o cinema
Hoje ele é centro cultural, mas ele sempre foi o centro cultural da cidade. Né? Porque ele funcionava todos os dias. Na época do auge, por volta de 1955, 1960, quando a cidade tinha 15 mil habitantes, vendia-se, no mês de janeiro, por exemplo, 14 mil ingressos. Nossa! Aí você fala, mas será que a cidade inteira vinha ao cinema? Não. Aqueles frequentadores vinham várias vezes e no final dava 14 mil. É muito. Olha, bastante. Só que o preço do ingresso era muito baixo, não era como hoje. Hoje o cinema é para quem? Para quem tem dinheiro. Sim. Você vai no shopping, você paga R$60, 50, sei lá o quê. Né? Naquele tempo não. Eu acho que todos tinham acesso. Todos tinham acesso, era uma coisa popular. Eu imagino que devia de custar o quê? 5, 6 reais o ingresso. 6, 7 reais no dinheiro muito de bom. hoje. Pois é. Então é isso aí. O antigo Cine São Paulo de Dois Córregos é um patrimônio histórico da cidade e merece ser preservado. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Eu quero desejar uma boa tarde para você e amanhã estou de volta. Se você tiver sugestões de reportagem, mande aqui para a Rádio Cultura Regional e também para o portal RC1. Um grande beijo e a gente se vê amanhã. Tchau!